Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou dar continuidade ao livro A Criação do Patriarcado de Gerda Lerner e lerei para vocês o capítulo 8, ó. Vendo aqui? Os Patriarcas. Aí, tá na página 205. Escuta. A civilização ocidental tira da Bíblia muitas de suas principais metáforas e definições de gênero e moralidade. Antes de considerarmos esses principais símbolos que definiram e moldaram tanto da nossa herança cultural, precisamos entender um pouco a cultura da qual veio a Bíblia e precisamos avaliar, mesmo que de modo resumido, as evidências históricas dentro da Bíblia em relação às posições das mulheres na sociedade hebraica. Um estudo do Antigo Testamento, em sua totalidade, sairia muito do escopo desta obra. Escolhi concentrar-me no livro do Gênesis, porque vieram dele os principais e mais significativos símbolos referentes ao gênero. O uso da Bíblia como documento histórico tem sólida base acadêmica e que estabeleceu nos últimos 100 anos uma correlação próxima entre as descobertas arqueológicas das culturas do Antigo Oriente Próximo e a narrativa bíblica. O livro do Gênesis combina composições em poesia e prosa, algumas de caráter mítico, algumas de caráter folclórico. Já é dado como certo que materiais culturais suméricos, babilônicos, cananeus e egípcios foram adaptados e transformados por autores e redatores da Bíblia, e que práticas, leis e costumes contemporâneos dos povos vizinhos refletiram-se nessa narrativa. Ao usar o texto bíblico como fonte de análise histórica, deve-se estar ciente da complexidade de sua autoria, objetivos e fontes. A tradição mais antiga que atribui a autoria do livro do Gênesis a Moisés foi substituída com base em maciças evidências internas estabelecidas pela crítica da versão moderna pela aceitação da hipótese documentária. Considera-se que a Bíblia, acreditando-se ou não em sua inspiração divina, foi obra de muitas mãos. A composição do livro do Gênesis se estendeu por um período de cerca de 400 anos do 10º século antes de Cristo ao 5º. Aceita-se agora, de modo geral, que existem 3 principais tradições de autoria e que muitas das fontes representam uma tradição bem mais antiga, que as redatores reinterpretam e incorporaram à narrativa. A composição do material, que por séculos foi transmitido oralmente, e a criação de uma história coerente que levasse à monarquia de Davi começaram após a divisão do reino. A narrativa conhecida como J, pelo uso de Jeová, é por causa de sua origem judaica. Pelo que se costuma acreditar, foi composta no Reino do Sul de Judá no 10º século a.C. O segundo autor, chamado Elohista, por causa da forma como ele se refere à divindade e porque acredita-se que represente a tradição de Efraim, provavelmente no estado do norte de Israel um pouco depois. Em terceiro, a tradição P, que inclui e reinterpreta as narrativas J e E. Apesar da considerável polêmica sobre a datação da versão P, acadêmicos concordam que não se trata apenas de um indivíduo, mas de uma escola de redatores sacerdotais em Jerusalém, que podem ter trabalhado durante centenas de anos e concluído a obra apenas no 7º século a.C. O livro de Deuteronômio, um produto do 7º século a.C., é considerado uma criação à parte. A fusão final dos vários elementos no Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ocorreu por volta de 450 a.C., sob a direção de Esdras e Neemias, quando o reino de Judá estava sob domínio persa. Representou a canonização da lei judaica e a realização suprema do pensamento religioso judaico no período arcaico. Para que se entenda o significado da vasta transformação cultural representada pela criação do monoteísmo judaico, precisamos ter em mente as condições sociais refletidas do livro do Gênesis.
As tribos patriarcais do primeiro período descrito em Gênesis viviam assim como seus ancestrais, como nômades ou seminômades no deserto. Criavam ovelhas, cabras e gado e se dedicavam à agricultura sazonal. Em vários momentos também viveram nas cercanias das cidades, sob a proteção dos habitantes, mas mantendo os próprios costumes separados dos anfitriões. A coesão e a sobrevivência deles dependiam de fortes laços tribais. A menor unidade era a família patriarcal, composta de um homem, sua esposa, seus filhos, com suas esposas e filhos, suas filhas solteiras e os servos. Diversas famílias formavam um clã, um Mishpalá. Eles se ajudavam economicamente e se encontravam para festividades religiosas. Um grupo de clãs, reivindicando um antepassado comum e reconhecendo um líder também comum, unia-se em uma tribo. As tribos reconheciam um laço de sangue que impunham sobre elas a responsabilidade da vingança de sangue, ou seja, se um membro da tribo fosse ferido, seria vingado com a morte de seu agressor ou de um membro da família do agressor. Entre os nômades, na ausência de um sistema judicial comum, essa forma de retribuição protegia os direitos e a integridade das tribos. Membros das tribos tinham a obrigação de proteger e cuidar dos membros mais fracos. Embora alguns membros da tribo tivessem mais gado do que outros, não havia grandes diferenças econômicas entre eles. Entre os nômades do deserto, um indivíduo solitário não consegue sobreviver. Assim, a hospitalidade para um desconhecido era uma regra básica e sagrada. A maioria dos acadêmicos atribui o período patriarcal da história bíblica à primeira metade do século milênio a.C. Há evidências históricas úteis disponíveis para as condições prevalentes entre as tribos semitas do oeste nos documentos dos arquivos reais de Mari, datado de cerca de 1800 a.C., que esclarecem as reais condições da terra natal de Abraão, Arã. Documentos das cidades de Nuzi também oferecem aos acadêmicos muitas informações sobre a vida das famílias, o que lhes permitiu entender e interpretar melhor os costumes refletidos em Gênesis. Foi em Arã que Abraão teve seu primeiro encontro com Deus, que fez uma aliança com ele. E essa aliança que distinguirá os descendentes de Abraão como povo escolhido de Deus. Discutirei sua importância simbólica no próximo capítulo. Por ora, devemos observar que esse evento mítico marca o início da experiência religiosa judaica e oferece a ideia motivadora que permitirá a sobrevivência do povo pelos 4.000 anos seguintes, apesar da diáspora e das frequentes perseguições na ausência de uma terra natal. Os acadêmicos costumam considerar Moisés o fundador do monoteísmo judaico e o Decálogo, sua lei básica. Nos cerca de 400 anos entre Abraão e Moisés, as tribos hebraicas, embora estivessem comprometidas a adorar Jeová como seu único Deus, continuaram adorando ídolos na forma de deuses domésticos. O único ritual que os unia era a circuncisão masculina e a proibição de sacrifício humano, conforme incorporado na história de Isaac. A história de José e seus irmãos fala sobre a migração ao Egito de hebreus atingidos pela escassez. Lá, eles viveram de modo pacífico até um novo faraó que lhes era hostil escravizá-los. O êxodo do Egito, que a história bíblica descreve com tanta vividez, é datado por evidências arqueológicas como tendo ocorrido no reinado de Ramsés II, por volta de 1290 a 24 a.C., acompanhando o êxodo. A história bíblica conta como Moisés guia as pessoas pelo deserto durante 40 anos e como, no Monte Sinai, recebe as tábuas da lei de Jeová. A revelação de Moisés faz da lei ao povo e sua destruição do bezerro de ouro, símbolo de idolatria.
são pontos cruciais na narrativa. A aliança de Jeová com Moisés confirma e reforça todas as alianças anteriores e transforma Israel em uma entidade unida por uma crença e uma lei comuns. Moisés morre sem ver a terra prometida. É seu sucessor indicado, Josué, quem conduz os israelitas até lá. Acadêmicos acreditam que a conquista de Canaã por Josué foi concluída até 1250 a.C., o que também marca o fim da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro na Palestina. As tribos seminômades que conquistaram Canaã passaram a viver em uma região que havia sido pouco explorada, em razões do solo pobre e da pouca água. Conseguiram superar esses obstáculos ambientais com inovações tecnológicas que utilizavam ferro, o armazenamento de água em cisternas enfileiradas, o cultivo mais profundo com ferramentas com ponta de ferro e o desenvolvimento do terraceamento para preservar água. Eles também devem ter passado por grandes catástrofes traduzidas pela guerra e por várias epidemias descritas na Bíblia, como pragas ou pestilência. A pressão da necessidade do trabalho agrícola para o estabelecimento em um ambiente deserto, combinada à simultânea perda de população em razão de guerras e crise epidêmica no próprio período em que surgiram os principais rudimentos do pensamento religioso judaico, pode explicar a ênfase bíblica na família e no papel de procriação da mulher. Nessa crise demográfica, é provável que as mulheres concordassem com uma divisão de trabalho que priorizasse o papel materno. O assentamento permanente em vilas e pequenas cidades trouxe mudanças no conceito de liderança, que mudou da tribo para o clã. No período dos juízes, por volta de 1125 a 1020 a.C., as tribos ora agiam em conjunto, ora de forma independente. Mas as ligações intertribais costumavam ser fracas. A autoridade era controlada por anciãos, dentre os quais juízes eram escolhidos durante época de crise. Nesse período, quando a consciência nacional ainda não existia em essência, uma tradição comum religiosa e cultural formava o vínculo entre as tribos. Descreve-se o período de conflito entre tribos israelitas e cananeus, que ocorreu enquanto toda a região estava sob domínio do filisteu, como um dos mais antigos segmentos do Antigo Testamento. O Cântico de Débora, Juízes 4:5, é um dos 5 exemplos da narrativa em que uma mulher aparece em posição de liderança e papel heróico. Débora é descrita como uma profetisa e juíza, que inspira Baraque a reunir tropas em resistência aos cananeus, liderados por uma passagem de certa forma excepcional na literatura bíblica mostra que ela assume de fato a liderança sobre os homens. Aí, Juízes 4, 8 ao 9. E Baraque lhe disse: se fores comigo, então eu irei. Mas se não fores comigo, eu não irei. E ela disse: por certo eu irei, porém a jornada que fizeres não será tua honra. O Senhor dará Sísera às mãos de uma mulher. E Débora ergueu-se e foi, com Baraque e Quedes. Juízes 4, 8, 9. A profecia de Débora se realiza quando Sísera é morta por Jael, a esposa de Eber, que o atrai para sua tenda oferecendo hospitalidade, e enquanto ele dorme, crava uma estaca da barraca em sua têmpora com um martelo. Por esse ato heróico, ela é homenageada no Cântico de Débora, com as seguintes palavras: que Jael seja a mais abençoada das mulheres, a esposa de Eber, o queneu. Seja ela a mais abençoada das mulheres das tendas. Juízes 5:24. Embora seja evidente que o milagre é do Senhor, que permite a uma mulher matar o guerreiro, a passagem é notável em que sua celebração dá força feminina, tanto moral, para Débora quanto física para Jael. A vitória israelense e a necessidade de união contra os filisteus fortaleceram as tendências
a uma liderança vigorosa entre as 12 tribos. A primeira oferta de reinado foi feita a Gideão, após sua vitória sobre os midianitas, mas ele a recusou por volta de 1110 a.C. Depois, as tribos, como resultado das sucessivas derrotas aos filisteus, convenceram-se da necessidade de união e fizeram de Saul o rei. Saul uniu as tribos, formou um exército permanente e derrotou os filisteus, de forma muito semelhante aos líderes militares da Mesopotâmia que ascenderam à realeza. Ele nomeou membros da própria família para posições importantes e esperava tornar seu posto hereditário. Mas ele e os filhos morreram em batalha, e Saul foi sucedido por Davi, que antes tinha sido feito rei em sua tribo de Judá. Foi o rei Davi por volta de 1004 a 965 a.C., quem consolidou as tribos em um estado nacional e conquistou vastos territórios entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Assim como outros reis arcaicos, Davi desenvolveu a burocracia e centralizou a estrutura administrativa. Tanto adquiriu terra e palácios reais, realizou um censo populacional e tornou Jerusalém a capital. Ao transportar a arca, o centro da vida religiosa israelita, para Jerusalém, ele também transformou a cidade no centro da vida religiosa israelita. Após uma amarga luta pela sucessão, Davi foi sucedido por Salomão, que continuou a fortalecer e desenvolver a monarquia. Ele estabeleceu diversos acordos e casamentos dinásticos com vizinhos antes hostis, adquirindo assim um grande harém. Criou um grupo de mercadorias reais, equipou-o com uma frota e os enviou em missões comerciais ao longo de um vasto território. Durante seu reinado, a monarquia se desenvolveu cultural e economicamente, mas a taxação pesada e a crescente estratificação social causaram inquietação social e, por fim, inúmeras rebeliões. Após a morte de Salomão, a monarquia se dividiu em 2 reinos, Judá e Israel. A dupla monarquia estava sob constante ameaça de seus vizinhos maiores. O reino de Israel durou pouco, mais de 200 anos acabou. Após prolongado conflito, quando os assírios, liderados por Sargão II, tomaram sua capital, Samaria, em 722 a.C., e exilaram toda a população. Outros eventos importantes em termos de desenvolvimento religioso foram a crescente expansão de culto a Baal e a Será durante o reinado do rei. Acabe e sua esposa estrangeira Jezebel e a reação que se seguiu. Inspirada pelos profetas Elias e Eliseu, a adoração apenas a Jeová foi restabelecida depois de um golpe político e do assassinato de 400 sacerdotes de Baal em 852 a.C. Reavivamentos religiosos posteriores pelos profetas Oséias, Amós e Isaías introduziram ao culto a Jeová a revolucionária ideia de intolerância em relação a outros deuses e cultos. O culto ao touro foi proibido, e o conceito de fertilidade fixou-se mais em Jeová pela metáfora apresentada por Oséias, que mudou a ideia de aliança, transformando-a no casamento de Jeová com Israel, a noiva. Os profetas e sua pregação inspirada igualaram a pecaminosidade de Israel à perversão. Assim, as metáforas sexuais patriarcais foram incorporadas com firmeza ao pensamento religioso. O reino de Judá, continuando a linhagem dinástica de Davi, foi sucessivamente invadido e combateu egípcios, fenícios, filisteus, moabitas, assírios e em 586 a.C. Foi enfim dominado quando os babilônicos destruíram Jerusalém, demoliram o templo e exilaram a população. A queda de Jerusalém marcou o fim das instituições políticas de Israel. A partir daí, a sobrevivência de Israel dependia de sua adesão à religião
de Jeová sob as mais diversas circunstâncias de exílio, diáspora e assimilação. Isso foi possível graças à canonização do ensino judaico no Pentateuco, realizada pelo profeta Esdras. O aspecto revolucionário do monoteísmo judaico era uma absoluta fé no Deus único, invisível e inefável, a rejeição de rituais como prova de santidade e a exigência, em vez disso, da adesão e prática de valores éticos. A grande inovação da sinagoga como local de reunião religiosa e leitura da Escritura, os livros sagrados, por qualquer grupo de fiéis, em vez de prática de culto monopolizada por um grupo de sacerdotes, tornou a religião judaica móvel, exportável, flexível e comum. Foram essas características que tornaram possível a sobrevivência judaica. As mesmas condições históricas que criaram a possibilidade desse avanço cultural e conceitual também influenciaram a maneira como eram estruturados conceitos e ideais patriarcais no monoteísmo judaico. Passaremos agora a examinar o gênero conforme definido na prática e no pensamento israelita. As tribos de Canaã viveram em uma sociedade pré-estado. O período de formação do Estado de Israel não ocorreu até cerca de 1050 a.C. Se o mesmo padrão de desenvolvimento ocorresse na sociedade palestina como resultado da formação do Estado, segundo já discutimos antes em relação à sociedade mesopotâmica, poderíamos esperar que uma regulamentação mais rigorosa da sexualidade feminina e a crescente exclusão de mulheres de atividades públicas, conforme o Estado se tornasse mais poderoso. Evidências históricas parecem confirmar esse padrão, que aqui podemos discutir apenas de forma resumida. As histórias dos patriarcas no Gênesis oferecem certos indícios de transição de uma organização familiar matrilocal e matrilinear para patrilocal e patrilinear em algumas tribos. Por exemplo, os casamentos de Léa e Raquel, a referência a um homem que deixa os pais e é leal à esposa em Gênesis 2:24. Pode ser interpretada assim também. Os 7 anos de trabalho de Jacó para Labão, em troca de cada uma de suas filhas, correspondia à prática de casamento matrilocal. O assiriólogo Kolsheker confirmou a existência de uma forma de casamento em épocas remotas da Mesopotâmia, no qual a esposa continuava na casa dos pais. Ou com mais frequência na tenda, e o marido morava com ela como visitante permanente ou ocasional. Na narrativa bíblica, o casamento matrilocal é chamado casamento beena. Ele permitia à mulher mais autonomia e dava-lhe o direito de se divorciar, o que o casamento patrilocal, conhecido como casamento Baal, aboliu. Kolsheker observou que essa forma de casamento foi substituída pelo casamento patriarcal. A história do galanteio de Jacó e de sua fuga da casa de Labão tem sido interpretada como o indício da transição da matrilocalidade para a patrilocalidade. Mesmo antes dele chegar à casa de Labão, Jacó havia se comprometido a voltar para a casa do pai. Ao cumprir a promessa, precisou superar a resistência e a ilusão de Labão, que fica mais compreensível quando entendemos que na sociedade matrilocal seria direito de Labão e ele o tomaria por certo exigir que Jacó ficasse na casa da esposa. O roubo dos terapins perpetrado por Raquel também pode ser visto sob essa ótica. Tal passagem intrigou acadêmicos da Bíblia por muito tempo. Speiser interpreta os terapins como deuses domésticos e elucida a passagem apontando que, de acordo com documentos de Nuzi, que, segundo se descobriu, refletem os costumes sociais de Arã, local de residência de Labão. A posse de imagens de deuses domésticos significava direito a uma propriedade. Então Raquel, acreditando que seu pai negaria a Jacó uma parte de sua propriedade, levou o terapim. A interpretação de Speiser não é incompatível com a ideia de que,
Ao transferir o terafim para a casa do pai, para a casa do marido, da casa do pai para a casa do marido, a ação de Raquel tenha simbolizado a mudança da matrilocalidade para a patrilocalidade. Não há dúvida de que a estrutura familiar predominante na narrativa bíblica seja a família patriarcal. Acadêmicos formaram um retrato bem abrangente da estrutura familiar e social da sociedade hebraica que lembra bastante os vizinhos mesopotâmicos de Israel. No período inicial, o patriarca tem absoluta autoridade sobre os membros de sua família. A esposa chamava o marido de Baal, ou amo. Ele era a forma semelhante chamado de Baal, de sua casa ou campo. No Decálogo, a esposa encontra-se elencada entre os bens de um homem, junto com seus servos, boi e jumento. Êxodo 20:17. Nesse período, o pai também podia vender a filha como escrava ou prostituta, o que depois foi proibido. Quando foi instaurada a monarquia, o poder de vida e morte do pai sobre a família já não era ilimitado e irrestrito. Quanto a isso, observamos uma melhora na posição das filhas em relação ao primeiro período. A grande importância do clã Mishpah foi reforçada por acordos de propriedade. Após o período de assentamento, a propriedade familiar era a maneira predominante de se possuir terras. A propriedade de uma família definia-se por limites precisos e incluía, em geral, um túmulo ancestral. A responsabilidade pela manutenção e preservação desse patrimônio era do chefe patriarcal de família. A terra pertencia ao clã e era considerada inalienável, ou seja, não podia ser vendida a ninguém e só podia ser transferida por herança. Essa herança costumava ficar com o filho mais velho. Na falta de um filho, poderia ser deixada para as filhas, mas elas precisavam se casar com alguém da própria tribo para que sua parte não fosse transferida para fora da tribo. Números 27, do 7 ao 8 e 36, capítulo 36 ao versículo 6 a 9. Se o proprietário morresse sem filhos, a herança ia para seu irmão, tio ou parente homem mais próximo. Este é um dos alicerces da lei de Levirato, que obriga um homem a se casar com a viúva sem filhos do irmão, a fim de fornecer um herdeiro para o falecido e evitar a alienação da propriedade da família. O efeito desses padrões de propriedade foi o fortalecimento da lealdade do clã e maior estabilidade nas organizações tribal-patriarcais, de uma geração para outra. Essa forte ênfase no controle patriarcal sobre a propriedade do clã e a forma como esse controle foi estruturado na própria organização da sociedade israelita tiveram um grande impacto na posição das mulheres. A descendência era considerada de forma patrilinear, com o filho mais velho sucedendo o pai, em autoridade após a morte dele. Todos os filhos e suas esposas moravam na casa do pai até sua morte. O pai negociava o casamento dos filhos, no caso dos filhos homens, pagando o preço da noiva. No caso das filhas, o pai fornecia-lhe um dote, que substituía sua parte da herança. Assim, as filhas de cidadãos ricos tinham certa proteção contra abusos, uma vez que a devolução do dote no caso do divórcio poderia ser uma desvantagem econômica para a família do marido. A situação das filhas das classes mais pobres não era diferente. Na situação nada invejável das mulheres pobres da Mesopotâmia, exceto pelo fato de que, no período monárquico, e quando as filhas dos judeus não eram mais escravizadas, a escravidão passou a ser a sina das mulheres estrangeiras e mulheres de grupos conquistados. Além disso, de acordo com o regime de escravidão da sociedade israelita, em geral, muito mais humanitária e leniente, a mulher escrava, no Deuteronômio, ganha liberdade no 7º ano, assim como o homem escravo, e deve receber mantimentos e animais do rebanho do Senhor. Deuteronômio 15, 12, 13.
Esperava-se de toda mulher israelita que se casasse e passasse o controle do pai, entre aspas, e irmãos, para o controle do marido e sogro. Quando o marido morria antes da esposa, o irmão ou outro parente, homem, assumia o controle, casando-se com ela. Embora o costume do levirato tenha quase sempre sido interpretado como uma medida de proteção à viúva, representava mais o interesse do homem em manter o patrimônio dentro da família. Como ocorria nas sociedades mesopotâmicas, os homens hebreus gozavam de liberdade sexual completa dentro e fora do casamento. Os estudiosos da Bíblia, Louis Epstein, afirma que durante os períodos iniciais o marido tinha liberdade de uso sexual em relação às suas concubinas e escravas. Se as escravas esposas fossem dele mesmo, não dadas a ele pela primeira esposa, ele podia presenteá-las a outros familiares, quando cansasse delas. A poligamia generalizada entre os patriarcas depois se tornou rara, exceto pela realeza, e o casamento monogâmico se tornou ideal e regra. Esperava-se que a noiva se casasse virgem e a esposa devia ao marido absoluta fidelidade no casamento. A punição para adultério era a morte das duas partes. Levítico 20, 10. Mas a esposa judia tinha menos proteção contra falsas acusações de adultério do que sua contraparte na Mesopotâmia. O divórcio era uma possibilidade para o marido, com penalidade econômica, mas nunca para a esposa. Quanto a isso, a lei judaica era mais prejudicial para a esposa do que a lei de Hammurabi. O mesmo vale para a legislação sobre estupro, que na lei mesopotâmica protegia um pouco mais a mulher. A lei judaica forçava o estuprador a se casar com a mulher que ele tivesse estuprado e especificava que não podia se divorciar dela. De modo implícito, isso forçava a mulher a um casamento indissolúvel com o estuprador. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 ao 29. No casamento, a esposa devia ter filhos, de modo mais específico, filhos meninos. A esterilidade, interpretada como fracasso em ter filhos meninos, era uma desgraça para ela e causa para divórcio. Sara, Léia e Raquel, desesperadas quando se descobrem estéreis, oferecem as escravas aos maridos para que os filhos delas contem como seus. Existe precedente legal para esse costume na lei de Hammurabi, assim como existe precedente para o tratamento diferenciado recebido pela viúva com filhos meninos e pela viúva sem filhos. A adoção de parentes desconhecidos ou até de escravos era prevalente na sociedade hebraica, assim como em outras sociedades no Oriente Próximo, como forma de dar ao homem um herdeiro em caso de falta de filhos e lhe garantir cuidadores na velhice. Ou um homem podia adicionar esposas ou concubinas à família, se sua primeira esposa não tivesse um filho menino. Essa situação, semelhante aos costumes de casamento na sociedade mesopotâmica, tal qual se reflete nos códigos de leis, é descrita nas histórias de Abraão e Agar, de Jacó e suas duas esposas e duas concubinas. Esses complexos sistemas familiares também levantaram a questão de sucessão como um problema, uma vez que a lei não deixava claro, como a lei de Hammurabi o fazia, se o filho mais velho de uma mulher escrava teria prioridade em relação ao filho mais velho da esposa legítima. O caso de Abraão e de Ismael, filho de Agar, é assim. E a história bíblica indica, sem deixar dúvidas, que o plano de Deus é que o povo escolhido, semente de Abraão, deva ser prole de Isaac, o filho do casamento legítimo, e não de Ismael, o primogênito, filho de uma escrava concubina. Há um precedente na lei de Hammurabi, de número 170, para que a herança vá para o primogênito da primeira esposa em detrimento dos filhos da concubina, tendo estes direito a uma parte menor da herança se o pai reconhecê-lo em vida. No caso de Ismael, Abraão já o reconhecera como filho,
mas Deus ordenou que ele expulsasse Agar e seu filho, como desejava Sara. Tá bom? Deus disse: pois é através de Isaac que sua linhagem será perpetuada. Aí está em Gênesis 21, capítulo 21, versículo 12. Podemos considerar isso como um vigoroso endosso divino da primazia de direitos dos filhos legítimos. Ao compararmos a posição social e legal das mulheres nas sociedades mesopotâmica e hebraica, observamos semelhanças na regulamentação rigorosa da sexualidade feminina e na institucionalização de um duplo padrão sexual nos códigos de leis. Em geral, a mulher judia casada ocupava uma posição inferior em relação à de sua contraparte nas sociedades mesopotâmicas. As mulheres da Babilônia podiam ser donas de propriedade, assinar contratos, abrir processos, além de terem direito a uma parte da herança do marido. Mas devemos também observar uma grande melhoria no papel de mulheres como mães no Antigo Testamento. O quinto mandamento ordena que os filhos honrem pai e mãe da mesma maneira, e as mulheres são exaltadas como professoras dos filhos. Em Provérbios, mães e pais são iguais, exaltados e honrados em seus papéis e descrevem-se a mãe apenas em termos positivos. Isso é bem condizente com a ênfase geral na família como unidade básica da sociedade, que também observamos na sociedade mesopotâmica na época da formação do Estado. Até aqui, baseamos nossas generalizações sobre o status das mulheres na lei bíblica, assim como muitos dos acadêmicos do meio. Mas a lei, como discutimos antes, reflete a realidade apenas de forma tangencial, considerando o que a lei aceita como fato e o que define como problemático. Por outro lado, a lei define normas para a conduta desejável que, em geral, não representa as reais condições da sociedade. Podemos vislumbrar a verdadeira prática na narrativa bíblica observando as práticas e os valores que são aceitos como fatos, portanto, permanecem sem explicação. As histórias de Ló em Sodoma e a origem do acordo da guerra contra os benjamitas trata indiferente da posição das mulheres. Trata indiretamente da posição das mulheres. Como se conta em Gênesis 19, 2 anjos, na forma de 2 estranhos, visitam a casa de Ló em Sodoma. Ló faz um banquete para eles e os convida para passar a noite. Os homens cruéis de Sodoma cercam a casa e exigem que Ló lhes entregue os homens. Tragam-os para que os conheçamos, entre aspas. Tentando acalmá-los, Ló sai da casa e diz o seguinte aos sodomitas: meus irmãos, rogo a vocês que não hajam com tanta perversidade. Eis aqui, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las e façam o que acharem melhor. Apenas nada passam a esses homens, posto que estão sob meu teto. Gênesis 19, 7 e 8. Tá bom pra você? Nunca tinha ouvido essa história? Pois é. Voltando. A turba invade a casa, mas os anjos atingem os homens da turba com cegueira. Então, eles avisam Ló sobre a iminente destruição da cidade de Sodoma e dizem-lhe que ele e a família seriam salvos, abre aspas, sendo o Senhor misericordioso com ele, A linguagem aqui indica que Ló não é salvo por sua virtude, mas por causa da misericórdia de Deus e da de Abraão. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando destruiu as cidades onde Ló morava. Gênesis 19, 29. A passagem é embaraçosa para pesquisadores recentes. Martinho Lutero
Martinho Lutero exaltou Ló por manter a lei da hospitalidade e justificou seus atos, defendendo Ló, e acredito que ele tenha feito essa oferta sem pecado. Sabendo que a turba não estava interessada neles, ele apenas tentou apaziguá-la e não achou que estivesse expondo suas filhas a um perigo. Ah, Martinho Lutero. Nossa, que nojo. João Calvino, por outro lado, acreditava que a grande virtude de Ló recebeu uma borrifada de imperfeição. Ele não hesita em prostituir suas filhas. Ló é de fato obrigado por extrema necessidade, mas ele não é isento de culpa. Pesquisadores posteriores basicamente seguiram essas duas linhas de interpretação. Sarda avalia que a disposição de Ló em permitir que as filhas fossem violadas é totalmente incompreensível para o leitor moderno, mesmo levando-se em consideração que a história reflete uma era e uma sociedade nas quais as filhas eram propriedade de seus pais. Acho notável que a Spencer, que comenta e analisa o Gênesis linha por linha, não fale sobre os atos de Ló. Ele critica Ló pela falta de espontaneidade e aparente servilidade em sua hospitalidade e descreve fraqueza latente do caráter de Ló, por ser indeciso, confuso e ineficaz. O único sinal de análise sobre o incidente com as filhas está na frase fiel ao código não escrito. Ló fará de tudo para proteger seus hóspedes. Spencer segue a interpretação de Calvino e fazendo uma análise voltada apenas à forma textual. Calvino parece razoável ao considerar uma mera imperfeição o fato de Ló ofertar as filhas à turba, uma vez que Jeová, para quem os crimes de Sodoma são tão repugnantes que destrói a cidade e seus habitantes, poupa Ló apesar disso. Se analisarmos essa história bíblica, observamos que o direito de Ló de dispor das filhas, mesmo que seja para oferecê-las para que sejam estupradas, é dado como certo. Não precisa ser explicado, assim podemos deduzir que refletia uma condição social histórica. Essa dedução é fortalecida por uma história um pouco semelhante, contada em Juízes 19, 21 ao 25. Um levita vivendo na tribo de Efraim tinha uma concubina de Judá que agiu como uma meretriz contra ele e fugiu para a casa de seu pai em Belém de Judá. Juízes 19, 2. Depois de 4 meses, o levita foi atrás dela para conversar com cordialidade. E após uma estadia prolongada na casa do pai dela, voltou para o lar, levando-a com ele. O levita parou em Gibeá, na terra de Benjamim, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade. Por fim, ele e seu grupo foram recebidos por um homem que era de Efraim, enquanto o anfitrião alimentava os hóspedes. Certos vagabundos da cidade cercaram a casa e exigiam que Efraimita entregasse os hóspedes a eles, usando quase as mesmas palavras da história de Ló. Abre aspas. Traga os homens para que os conheçamos. 19:22. O anfitrião se recusou, dizendo: Não, meus irmãos, rogo a vós que não hajam tão perversamente, já que esse homem entrou na minha casa. Não façam essa crueldade. Eis aqui minha filha, uma virgem, e a concubina dele. Eu as trarei aqui. Filhem-nas e façam o que acharem melhor, mas não façam mal a esses homens. Os homens não lhe deram ouvidos, por isso o levita pegou sua concubina e a levou diante deles. E eles a conheceram e abusaram dela a noite toda, até de manhã. Soltando-a quando amanheceu, a mulher caiu na entrada da casa e ali ficou. E seu senhor acordou de manhã e a encontrou. E quando ela não respondeu, ele a colocou sobre o burro e levou seu corpo para casa. Ali ele dividiu seu corpo, membro a membro, em 12 partes e enviou os pedaços para todas as fronteiras de Israel, a fim de instigar
os israelitas a vingança por esse ato cruel. Essa narrativa é sucedida por um relato dramático sobre o conselho israelita, a decisão de pedir a rendição dos culpados de Gibeá e recusa dos benjamitas de entregá-los e a consequente guerra contra a tribo de Benjamim. O tempo todo fica claro que o insulto e a crueldade são um crime da falta da hospitalidade e o roubo da propriedade e da honra do levita. A postura do levita em relação à concubina, que no texto massorético é também chamada de sua esposa, torna-se evidente não apenas pela disposição em entregá-la para um estupro coletivo, mas também sono tranquilo durante a noite em que ela passa por essa provação. Em nenhum momento o texto o censura por seu ato, nem censura o anfitrião que oferece a filha virgem para salvar a vida e a honra de seu hóspede. Pelo contrário, o texto sugere não ser necessária nenhuma explicação para esse comportamento. Devemos observar, entretanto, que em uma seção escrita em um período posterior, Levítico 19:29, um pai é especificamente proibido de ato semelhante. Abre aspas, não profanarás a tua filha para torná-la uma meretriz, para que a terra não se prostitua e fique cheia de maldade. Fecha aspas. A narrativa anterior continua, descrevendo a total destruição dos benjamitas. Com a ajuda e o conselho de Deus, os israelitas matam todos os homens, poupam 600 que fugiram para o deserto e queimam todas as cidades benjamitas. Antes de estourar a guerra, os homens de Israel haviam jurado, nenhum de nós dará sua filha como esposa a um benjamita. Mas, então, percebem que esse compromisso significará a perda de uma das tribos de Israel. Querendo agora pacificar os benjamitas restantes sem quebrar o juramento, os israelitas resolvem o problema entrando em guerra contra o povo de Jabes-Gileade, que não havia respondido ao chamado deles contra os benjamitas. Nessa guerra, os israelitas dizimam por completo todos os homens e todas as mulheres que já haviam se deitado com um homem. Juízes 21:11. Sobraram 400 virgens, e os vitoriosos deram essas virgens aos homens da tribo de Benjamim como esposas. Os 200 benjamitas que ficaram sem esposa receberam a seguinte ordem. Eis que no ano que acontece o banquete do Senhor em Siló, façam emboscadas nos vinhedos, e observem e vigiem, e se as filhas de Siló saírem para dançar, saiam dos vinhedos e agarrem cada um sua esposa entre as filhas de Siló, e voltem para a terra de Benjamim. Os benjamitas seguem o comando e voltam com suas novas esposas, reconstruindo as cidades para que uma tribo não seja apegada de Israel. Para que uma tribo não seja apagada de Israel. O relato termina com uma frase curiosa, que pode ser interpretada como dúvida em relação à retidão desses atos. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada homem fazia o que achava certo aos seus olhos. David Barkan, em uma construção bem engenhosa, interpreta a questão da guerra contra os benjamitas como um conflito e vitória de patrilocalidade sobre a matrilocalidade. Ele observa que o crime da concubina foi sair de casa do marido, da casa do marido para a casa do pai, e que o mal é retificado, assim como o princípio da patrilocalidade se afirma ao levarem 400 virgens de Jabes-Gileade para a casa dos maridos. Embora seu argumento seja intrigante, não pode ser comprovado de forma satisfatória. Outros avaliadores modernos ficam em silêncio sobre o tratamento dado às mulheres nessa passagem, assim como ficam em silêncio a respeito do caso das filhas de Ló, por exemplo,
Louis Epstein comenta sobre ambas as passagens que vemos nessas histórias um reflexo da revolta dos judeus descendentes seguiam em relação a esse ato de sodomia. Nos dois casos, o anfitrião ofereceu a filha para ser estuprada em troca dos estranhos, apelando que tal ato vil não fosse cometido. Pode-se tomar como certo, portanto, que desde o início os hebreus consideravam a sodomia um ato extremamente imoral. Todo o resto não, mas a sodomia é gravíssima. Pode-se tomar por certo também que a honra e até a vida das mulheres estavam à disposição dos homens da família, que as consideravam instrumentos permutáveis usados para fins de procriação. Os homens de Benjamim, cujas esposas e crianças haviam sido mortas, aceitam novas esposas dentre mulheres escravizadas ou capturadas, e então formam novas famílias. Quanto aos direitos legais sobre si mesmas ou seu corpo, não existe diferença entre mulheres livres e escravas, nem entre mulheres casadas e virgens. As mulheres virgens são tão descartáveis quanto a concubina ou as mulheres escravizadas capturadas em conflitos. A passagem em Juízes ainda corrobora as evidências históricas discutidas no capítulo 4 para as origens da escravidão. Mesmo em uma guerra destrutiva entre as tribos de Israel, os homens são mortos, enquanto as mulheres são escravizadas e estupradas. Mas a história da guerra contra benjamitas também demonstra como as guerras terminam e se pacificam por meio de acordos matrimoniais, que são completamente controlados pelos homens da tribo. Pode-se considerar a transação matrimonial das mulheres de Jabes-Gilead como o ato comum de escravizar e comercializar as mulheres do povo inimigo derrotado. Mas, e as filhas de Siló, que estavam dançando em um banquete para o Senhor? Elas não eram inimigas, nem seu povo foi conquistado. Elas apenas se tornaram fantoches em um esforço, motivado pela política, para pacificar um inimigo conquistado. Inúmeros estudos recentes sobre o papel das mulheres no Antigo Testamento tentaram dar certo equilíbrio às esmagadoras evidências de dominação patriarcal ao citar figuras heróicas femininas ou mulheres que fossem independentes de alguma maneira. Phyllis Tribe chegou até a defender a existência de uma contracultura, a cultura patriarcal de Israel. Em um ensaio interpretativo que detalha as várias expressões da dominância patriarcal no Antigo Testamento contra a acadêmica feminista, Phyllis Bird afirma corretamente que, como suas evidências mostram, as mulheres são consideradas legal e economicamente inferiores aos homens na narrativa bíblica, e que isso refletia as reais condições da sociedade hebraica. Entretanto, ela defende que o homem do Antigo Testamento reconhece a mulher como seu oposto e sua igual, afirmação para a qual oferece pouquíssimas evidências. De modo semelhante, Ottwell conclui um livro repleto de evidências em contrário, no qual afirma que o status das mulheres no Antigo Testamento era alto e que elas participavam completamente da vida da comunidade como esposas e mães. Aqueles que consideram que a narrativa bíblica mostra avanços para as mulheres apontam as poucas mulheres heróicas mencionadas na narrativa. Falam sobre o papel das 5 profetisas citadas no texto, destacam as declarações positivas sobre mulheres em Provérbios, e a riqueza erótica e o louvor, a sexualidade feminina, o cântico dos cânticos. Infelizmente, o método histórico não sustenta essa construção. Acredita quem quer, né? Vou ler de novo que Gerda Lerner, historiadora, acabou de dizer. Infelizmente, o método histórico não sustenta essa construção. A construção de que as mulheres eram valorizadas nessas culturas aí. As poucas mulheres mencionadas como exemplos de papéis respeitáveis ou heróicos somem entre tantas mulheres descritas em papéis servis, submissos ou subordinados.
É evidente que a narrativa, em particular no Cântico de Débora e na referência à profetisa Hulda, corrobora a afirmação de que as mulheres eram reconhecidas como profetisas, mas, quando colocamos essas narrativas em ordem cronológica, isso parece ter ocorrido no período inicial da história hebraica, antes ou pouco depois da formação do Estado. A partir da instauração da monarquia, não encontramos mulheres nesses papéis. Isso condiz com o padrão geral que observamos em outras culturas mesopotâmicas. O Cântico dos Cânticos é tão difícil de ser interpretado e colocado em perspectiva histórica que parece irracional fazer interferências sobre o real status da mulher com base na obra, que deve ser tratada como uma criação literária. Como a identidade da mulher no cântico não é comprovada. Além de ser bastante polêmica, não me parece possível usá-la como base para generalizações sobre as reais condições das mulheres na sociedade hebraica. Pisamos em terreno mais firme quando vemos que o Antigo Testamento mostra uma restrição gradual do papel público e econômico da mulher, uma diminuição de sua função religiosa e uma crescente regulamentação de sua sexualidade, conforme as tribos judaicas passam de liga para Estado. Pode-se argumentar que a lei deuteronômica é mais favorável às mulheres do que o Levítico. A preocupação em combater o culto a Baal e a Será, que perdurou durante e depois do período monárquico e que, ao que parece, era mais forte e persistente entre mulheres, pode explicar a regulamentação cada vez mais rigorosa do comportamento das mulheres, o excesso de repressão contra a perversão das mulheres nos livros proféticos e, enfim, o uso difundido da mulher desfrutável como metáfora para os males da sociedade pecadora. Esses temas merecem o estudo detalhado e aprofundado de especialistas bíblicos e literários. Aqui, podemos apenas chamar atenção para o assunto. Discutiremos no próximo capítulo as principais expressões religiosas e simbólicas de definição de gênero no livro de Gênesis. Resta-nos observar aqui como a sociedade hebraica definia a comunidade religiosa e como essa definição não apenas excluía as mulheres em princípio, como historicamente progrediu de pouca participação das mulheres para a exclusão total. Louis Epstein aponta aqui: na época dos patriarcas, homens e mulheres cuidavam dos rebanhos juntos, se encontravam em poços, adoravam deuses juntos nos templos, compartilhavam celebrações públicas, comiam juntos e iam a casamentos e enterros juntos. Segregação no templo começa apenas com um segundo templo, que tem um pátio de mulheres, do lado de fora, mas onde homens e mulheres congregavam. Epstein qualificou esse acontecimento explicando que nem na prática nem na teoria essa era uma tentativa de segregar homens e mulheres. A mulher judia era parte da comunidade judaica. Ela podia orar ou estudar a Torá, mas ela não fazia parte do culto, seja como funcionária ou administradora ou como integrante da congregação. O templo tinha um pátio de mulheres, no sentido de que tinha um espaço público para quem não participasse do ritual, onde mulheres se reuniam como parte do público. O ensino da Torá aos filhos, meninos, era considerado uma tarefa religiosa primária, mas os pais não tinham essa obrigação em relação às meninas. Ainda assim, Epstein relata que, enquanto as crianças eram educadas em casa, ficava a critério dos pais ensinar as meninas. Até o quarto século depois de Cristo, havia pouca interferência em relação à presença das mulheres em reuniões públicas para ler ou conversar sobre a escritura sagrada. Entretanto, é provável que a educação formal, que foi instituída no segundo ou no primeiro século antes de Cristo, limitava-se a estudantes meninos. Mostrarei no próximo capítulo que, desde o princípio, a comunidade da aliança era considerada masculina. Isso teria resultado quase de modo sucessivo em pouquíssimas oportunidades para mulheres na função de culto, em vez que, na tradição mesopotâmica, sacerdotisas serviam a divindades femininas, enquanto sacerdotes serviam a divindades masculinas. Mas a identidade de gênero de Jeová não era especificada, sobretudo nos primeiros textos. O que é significativo para as definições de gênero na civilização ocidental são quais metáforas, símbolos e explicações os autores de Gênesis
selecionaram das muitas fontes disponíveis. De forma semelhante, o que é significativo para o presente não é tanto o que os autores pretendiam com cada uma das suas representações simbólicas, mas que significado as futuras gerações extraem delas. Por exemplo, se não se conceber ou se pensar em Jeová como um Deus com gêneros específico, mas sim como um princípio que incorporava aspectos masculinos e femininos, como defendem alguns teólogos, isso é significativo para nos mostrar que existiam alternativas à interpretação patriarcal tradicional e que essas alternativas não foram escolhidas. O fato é que há mais de 2.500 anos o Deus dos Hebreus é tratado, representado e interpretado como um Deus Pai masculino. Não importa outros aspectos que possa ter incorporado. Esse foi o âmbito histórico, o significado dado ao símbolo, e, portanto, é ele que carrega autoridade e força. Esse significado passou a ter extrema importância na maneira como homens e mulheres conceituam as mulheres e colocam ambos, homens e mulheres, na ordem divina das coisas e na sociedade humana. Não foi, portanto, inevitável o surgimento de um sacerdócio exclusivamente masculino. A luta ideológica prolongada das tribos hebraicas contra a adoração e divindades cananeias, e, em particular, a persistência de um culto à deusa da fertilidade, Aserá, deve ter enfatizado a liderança masculina de culto e a tendência à misoginia, que surgiu em sua forma completa apenas no período pós-exílio. Sejam quais forem as causas, o sacerdócio masculino do Antigo Testamento representou uma ruptura radical com milênios de tradição e práticas de povos vizinhos. Essa nova ordem sob o Deus Todo-Poderoso proclamou a Hebreus e a todos os que usavam a Bíblia como guia moral e religioso que as mulheres não podiam falar de Deus. Então é isso, terminei o capítulo 8. Até a próxima, obrigada por me ouvir, obrigada por ficar por aqui. Cheiro, fui!